Primeira aula a gente vai começar falando de mão de obra. Eu vou fazer um ajuste na câmera, talvez a minha cabeça não apareça tanto, mas aí é para poder focar mais o quadro aqui e as explicações, tá bem? Então a gente vai começar falando de mão de obra. Primeira coisa importante aqui para definir o valor da mão de obra por hora de trabalho é saber qual vai ser o valor do teu salário. Isso aqui é uma coisa que é tu quem vai definir, tá? Existe uma base lá de salário de artesã na Constituição lá, mas é assim, tipo, é 2.000 e pouquinho, mas é tu quem vai definir, entendeu? Tu precisa ganhar quanto com o teu trabalho por mês? R$1.000? Ai, Carla, eu quero trabalhar e se eu tirar R$1.000... pra mim, tá bom, porque se eu fosse arrumar um emprego e me oferecesse R$1.000, eu iria, tá? Ah, não, Carla, eu preciso de R$1.500. Ah, então teu salário vai ser calculado em cima de 1.500. Não, Carla, eu preciso de 2.000. Vai ser calculado em cima de 2.000. Só que tu tem que ter consciência que isso aqui vai interferir diretamente na tua meta de produção, tá? Depois a gente vai falar sobre metas no próximo módulo, mas isso aqui vai interferir diretamente na tua meta de produção. Porque se tu, né, escolhe aqui, que a gente até vai trabalhar com esse valor aqui no cálculo, e aí depois tu vai, claro, fazer as contas adaptando para a tua necessidade. Mas se tu definiu que tu quer ganhar R$1.500 por mês, tu precisa fazer um planejamento de metas, porque não adianta tu querer ganhar R$1.500 e vender R$2.000 por mês. Né? Se tu vender R$2.000 por mês, e desses 2.000 ainda tu tem que tirar os materiais, tem que tirar os custos fixos, né, os custos do negócio, tem que ter, né, o teu salário, o lucro, ou seja, de 2.000, se tu for tirar 1.500, vai sobrar R$500, esses 500 não cobra todo o restante que tu precisa suprir. Então, definir isso aqui de forma realista, tá? Não adianta eu vir aqui e dizer, eu quero um salário de 2.000 por mês, mas eu ainda não consigo vender 5.000 por mês lá nas minhas estratégias de venda para poder, de repente, tirar os meus 2.000, ou vender 6.000 ou 7.000 para poder tirar os meus 2.000 de salário. Então vamos ser realistas, tá? Não, Carla, eu consigo. Eu vou focar num salário de 2.000, vou focar nas estratégias de venda, vou acompanhar minhas metas. Tô adiantando um pouquinho sobre metas, mas para vocês verem o quanto uma coisa está interligada na outra. Então tá. Então, ser realista em relação a quanto que tu precisa ganhar de salário, tá? Eu vou trabalhar os cálculos aqui, os exemplos todos, em cima de um salário de R$1.500. Quadrinho. Pra gente poder fazer as contas e tudo, tu entenda como que tu vai calcular isso. E aí depois tu, né, vê quanto que tu precisa para fazer os teus próprios cálculos. Uma coisa que vai definir também o que é hora de trabalho é a jornada, né? Tem que ver qual vai ser a tua jornada. Eu vou levar em consideração aqui de segunda a sexta, uma carga horária de 8 horas de trabalho, e no sábado, 3 horas de trabalho, tá? Isso aqui vai ser o tempo que eu vou estar trabalhando, tá? Eu vou trabalhar de segunda a sexta por 8 horas, eu vou trabalhar no sábado só de manhã. Isso aqui é o tempo que eu vou estar trabalhando. Só que eu tenho que levar em consideração que dessas 8 horas de segunda a sábado, eu preciso fazer aqui outras coisas que não sejam produzir peças, tá? Então, eu vou produzir por 5 horas. De segunda a sexta, vou produzir por 5 horas. Porque nas outras 3 horas, eu vou responder cliente, ou eu vou sair para comprar material. De repente, o dia que eu sair para comprar material, eu saio de manhã, porque daí eu ocupo aquelas outras 3 horas. À tarde, eu fico produzindo. Tenho que ter um planejamento de produção aqui. Minha rotina de trabalho, ela tem que ser respeitada,
né? Não posso, eu decidi que eu vou produzir por 5 horas, vou atender outras coisas que não sejam produção de peça por 3 horas, mas aí eu não produzo 5 horas, aí não vai adiantar nada fazer preço de venda, calcular preço de venda, porque eu não tô levando a sério o meu trabalho, né? Então, se eu decidir que eu vou produzir por 5 horas, então eu vou produzir por 5 horas. Nessa janela de tempo aqui, eu vou eliminar todas as distrações e eu vou focar realmente em produção de peças para que eu consiga, né, ganhar o meu salário de R$ 1.500. Eu preciso produzir o suficiente, porque o volume de vendas vai ter que ser maior do que 1.500 para que a parte que é salário chegue nesse valor. Então, a gente vai falar depois também na parte de metas, a gente vai falar sobre isso, né? Como calcular uma meta de vendas para que eu consiga garantir o meu salário mensal. A gente vai chegar lá, mas essa parte da precificação tem que estar realmente bem certinha. Então, tá. Então, eu já sei que eu preciso definir qual vai ser o meu salário. E eu preciso colocar... Carla, não, eu não vou trabalhar 8 horas de segunda a sexta. Eu vou trabalhar 6 horas de segunda a sexta. 6 horas de segunda a sexta, e eu não vou trabalhar no sábado. Tu vai ter menos tempo de produção. Ou a tua mão de obra vai ser mais alta, o valor da hora, ou o teu salário vai ser menor. Não, Carla, eu quero aqui ganhar R$ 1.000. Se trabalhando 6 horas de segunda a sexta, sem trabalhar no sábado, eu conseguir ganhar R$ 1.000, pra mim tá bom. Então, tu vai ajustar isso pra tua realidade. Tá? Mas não adianta eu querer trabalhar 6 horas de segunda a sexta, querer ganhar R$ 1.500 e querer cobrar minha mão de obra a mesma coisa de quem trabalha mais tempo, tá? Minha mão de obra vai ser mais caro nesse caso. Então a gente precisa estar com isso aqui adiante. A gente vai ainda fazer contas, mas nesse primeiro momento é só pra gente entender, né, o que a gente precisa definir aqui para começar justamente a fazer as contas, para que tudo faça sentido. Então, sobre mão de obra. Sobre mão de obra, então. Definir o salário. Definir a minha jornada. Então, agora eu vou ter que ver quanto é o meu salário. A gente vai usar como exemplo R$ 1.500. E vai usar como exemplo 5 horas, 25, vamos colocar 2 horas no sábado, porque 1 hora eu vou ali fazer alguma coisinha também, responder cliente, então vai dar 27 horas por semana, tá? 27 horas por semana. Agora, na hora de que a gente for calcular isso aqui, a gente já vem com os números. Então tá, já defini que o meu salário vai ser 1.500 e a minha jornada semanal vai ser de 27 horas, para eu fazer ali o meu cálculo. Tá, então eu calculei aqui 27 horas por semana, dá 108 horas por mês. Levando em consideração um mês que tem 4 semanas certinho, tá? Se quiser fazer esse cálculo mês a mês, eu acho que não tem necessidade, mas daí, tipo, no geral, levando em consideração que são 4 semanas, 27 horas por semana, eu vou ter 108 horas por mês. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meus 1.500, isso de produção, tá? Produção, lembrando que eu tô considerando 5 horas de segunda a sexta e 2 horas no sábado, porque 3 horas de segunda a sexta e 1 hora no sábado, eu vou fazer postagens nas redes sociais, eu vou falar com os clientes, então eu tenho aqui 3 vezes 5, 15, eu tenho 16 horas na minha semana que não são realmente que eu estou produzindo. Estou fazendo coisas importantes que são importantes para o meu ateliê, estou trabalhando, mas não estou produzindo peças. Então a nossa mão de obra, ela tem que ser calculada só em cima do tempo que eu estou produzindo peças, que isso fique muito claro, porque senão a gente não consegue bater nenhuma meta depois. Então eu vou pegar 1.500 e vou dividir por 108 horas. Eu vou ter isso aqui, 1 hora que vale R$ 13,88. Então aqui eu achei a minha hora de trabalho. Deixa eu ver se cabe no quadro aqui. Aqui é a minha hora
de trabalho. Então eu sei que uma peça que eu levo 1 hora para fazer, eu tenho que acrescentar nos meus custos 13,88 de mão de obra. Levei 2 horas para fazer, eu vou colocar 2 vezes esse valor, vou multiplicar por 2. Levei 1h30, aí eu vou multiplicando pelo tanto de tempo que eu vou levar para fazer a peça. Então eu preciso ter foco na produção. Quando eu iniciar a fazer uma peça, eu tenho que pegar e fazer essa peça do início ao fim com o mínimo de distração possível para que eu consiga garantir que eu vou ganhar esse valor. Porque isso aqui é só o valor de mão de obra, tá? A gente ainda vai chegar na parte de todo o restante até o final, a gente vai calcular tudo certinho. Então é isso que a gente precisa entender sobre mão de obra, tá? Não é difícil. Só que a gente tem que ter foco, tem que ter planejamento, tem que ter objetivo. Definir quanto eu quero de salário, definir qual vai ser a minha jornada de trabalho, eu vou achar a mão de obra que eu tenho. Quando eu penso nisso dessa forma, eu entendo o quanto é importante colocar foco na produção, né? Eu entendo o quanto é importante respeitar realmente aquelas 5 horas que eu estou de fato produzindo. Eu entendo o quanto é importante eu ter uma rotina bem desenhada para o meu trabalho render, para que eu possa, e que não adianta, se eu baixar isso aqui, eu não vou ganhar nunca os meus... Se eu não produzir 5 horas por dia, eu não vou ter meus 1.500 lá no final do mês, eu não vou ter, né? Produzir uma peça que era para fazer em 1 hora, eu levar 2 horas para fazer, eu já estou ganhando nessa peça metade da minha mão de obra. Então, isso aqui nos dá uma visão bem mais realista do negócio que a gente está construindo, tá? Então, esse é o cálculo que a gente precisa fazer para achar a nossa mão de obra. Faz com os teus números, tá? Termina essa aula, não vai para a próxima. Já faz isso aqui com os teus números, para tu ir para a próxima aula já com a tua hora de trabalho definida. Definiu a hora de trabalho, assiste a próxima que a gente vai falar sobre custos, porque custos é o segundo fator, né, que a gente precisa incluir no preço de venda. Então, faz isso aqui primeiro para depois ir para a próxima aula.